Boa tarde, estamos de volta. É agora a altura de fazer um ponto de situação junto dos nossos repórteres. Vamos ao encontro de Tiago Silva, que se encontra no auditório. Tiago? Exatamente, Cátia, estou aqui agora com o Dr. Maia Neto, a quem agradeço a disponibilidade, e passo a perguntar quais são as principais razões que levam os jovens a cometer crimes. O aumento dos jovens que cometem crime entre os 12 e os 15 anos é por uma causa de exclusão social deles e das suas famílias que os levam a integrar grupos. A partir dos grupos, a própria rebeldia dos jovens tenta provocar o proibido. E daí penso que a motivação causal estará nessa exclusão social, nessa rebeldia e numa outra situação que eu chamaria, que é preciso retificar, que é o próprio ato educativo junto dos pais. O crime mais cometido é o crime de furto, o crime de dano. Por exemplo, muita injúria aos seus professores. E estes, novamente, integrados, diria eu, por uma falta de rigor na educação, ao nível de regras e ao nível de hábitos. E, portanto, um deixar correr ao nível educativo que nos últimos 20, 30 anos tem gerado na sociedade em geral. Classes médias andam por aí, a criminalidade tem a ver com alguma deseducação para o rigor. Nas classes mais baixas, a exclusão a partir do económico e do desemprego, que andaram, portanto, as grandes causas estão aí, a exclusão e depois ato educativo muito permissivo, do modo geral, sendo os jovens praticamente a mandar e não os pais, nem os professores, e portanto o crime vem daí. Portanto, os furtos são cometidos nessa base, as injúrias, difamações, a má educação nas escolas tem a ver com o ato educativo, que acho que está desregulado. As medidas de correção aplicadas são adequadas? Eu penso que sim, embora tenha alguns reparos quanto à medida de acolhimento da instituição, que entendo que ainda acolhe em centros educativos poucos jovens e que entendo que a lei devia ser com uma malha mais ampla para poder permitir a integração aí temporariamente de alguns mais jovens, por 200, 300 a nível nacional é pouco, porque a lei é muito exigente nisso. Quanto às outras medidas, no modo geral, o que pode haver ainda melhoria na resposta, na execução dessas medidas. Penso, por exemplo, na medida de profissionalização, de programas formativos para jovens. Penso que ainda não há respostas suficientes dos centros de emprego e da sociedade em geral para integrar estes jovens na vida ativa. Portanto, elas teoricamente são possíveis, são boas, são adequadas, em termos de execução. Devem ser melhoradas, sobretudo esta da profissionalização, em programas formativos. O acompanhamento educativo penso que tem uma boa resposta da parte das equipas do IRS, e os centros educativos penso que deviam ser mais amplos na recepção de outros crimes menos graves, porque aquilo é educativo, não é nenhuma cadeia. Portanto, de um modo geral, a lei é adequada, a execução ainda pode melhorar ao nível dos técnicos que a trabalham. Há alguma medida, na sua opinião, mais relevante para diminuir a delinquência juvenil? Eu, para diminuir a delinquência juvenil, de um modo geral, digo que é preciso apostar na prevenção, ou seja, na lei do perigo. O que é preciso é evitar o crime muito antes. Portugal não tem tradição de políticas de prevenção e aposta, por regra, nas políticas já de danos consumados. Quero dizer que, para evitar o crime, o importante é reforçar o apoio na proteção das crianças que já estão meio marginalizadas através da lei de proteção. Isto é, apoiar mais a intervenção das comissões de proteção, apoiar mais os serviços de origem das escolas, da saúde, etc., para não chegar ao crime. O problema de chegar ao crime é um problema, como disse, de desestabilização, marginalidade, falta de apoios e deixar correr. Ora, isso tem que se prevenir. A única forma de prevenir é, como os países mais desenvolvidos fazem, é gastar mais onde se gasta menos. Onde? Na prevenção. Por exemplo, em Inglaterra, os filhos nascem, estão logo todos, não é os que cometem infrações, todos estão registados num programa de acompanhamento social quando é preciso. E esta aposta na prevenção é que vai diminuir. Não temos tradição disso. Nós entendemos que a prevenção é falarmos das coisas que se não devem fazer. Não é. É dar as coisas que as famílias e as crianças precisam antes de chegarem à situação de ruptura e da exclusão que eu falei que era a causa do crime. Portanto, é única. Como os países mais desenvolvidos e inteligentes nesta área que gastam menos, apostam. É na prevenção, mas não prevenção de palavras.
É todas as crianças, quando nascem, passam a ter direito do Estado a apoio social, no sentido de uma atenção sobre aquela família e aquela criança. E investir aqui é muito mais barato do que investir nos centros educativos, nas cadeias, etc. Mas isso é cultura geral. Nós ainda não queremos gastar pouco. Nós ainda queremos mesmo, permita-me a expressão, vale o que vale. Parece que nós temos uma estrada à nossa frente com 50 ou 100 metros de óleo, estamos à espera que os carros passem pelo óleo e batam na parede. Temos todos os meios para parar o carro, para tratar dos doentes, etc. Mas não temos meios para tirar o óleo da estrada. É esse óleo, ao nível das crianças, que eu entendo que devemos trabalhar, e esse está nas situações de prevenção, que é tratar do perigo. Repara, o investimento que Portugal faz na área do crime deve ser 20 vezes maior por criança que o investimento que faz na área de perigo, antes do crime. Ou seja, o Estado prefere não investir no óleo para tirar, mas gosta de investir nos danos provocados depois. É um país realmente de gestão errada na matéria de educação e formação das crianças. É só isto. Muito obrigado. Foram estas as palavras do Dr. Maia Neto. Passo novamente para ti a emissão, Cátia. Vamos agora para o exterior do auditório, onde está o repórter Luís Vigário. Luís? Obrigado, Cátia. Encontro-me neste momento no hall da Universidade de Fernando Pessoa e ao meu lado tenho o Dr. Gonçalo Amaral, ex-coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária. Muito boa tarde, doutor. Durante o ano de desaparecimento de Maddie McCann, muitos foram os pais de crianças portuguesas desaparecidas que lançaram duras críticas à polícia portuguesa, visto que, segundo estes pais, a polícia portuguesa concentrou toda a sua atenção para o desaparecimento da menina inglesa. Concorda de alguma forma com estas acusações? Olha, não concordo, porque a polícia já tinha concentrado muitos meios técnicos e materiais, pessoas. No outro caso, por exemplo, dava-lhe o caso de Joana Cipriano, desaparecida na Figueira, em Portimão, em 2004, e a polícia também já tinha atuado. Os outros casos que refere, a maior parte deles foram aqui no Norte, foram casos que foram alvo de alguma insensibilidade por parte das polícias, na altura da notificação do desaparecimento, e que houve uma reação tardia da parte da Polícia Judiciária, até se calhar foi notificada tarde em alguns desses casos, para agir e, portanto, aí ter-se perdido muitos testemunhos, ter-se perdido muitos elementos, muitos pormenores que poderiam ter sido importantes para avançar com esses casos. Acha que existe alguma forma para um progenitor prevenir o rapto do seu filho, ou seja, se existem sinais de alerta aos quais devem estar atentos? Olha, o desaparecimento das crianças deriva muito em termos de padrão das idades. Não é? Uma criança até ao pré-escolar ou até no ensino básico tem uma autonomia reduzida, está com os pais, depende dos pais, depois começa a ir à escola, digamos aí a partir da 4ª classe já vai sozinha, e aí é que é preciso ter cuidado com esses momentos, com o trajeto entre a casa e a escola, com os locais onde se diverte, onde brinca. O cuidado é ir ensinando, é não falar com estranhos, somos todos seres sociais, mas é preciso alertar para alguns estranhos, não receber prendas de estranhos. Hoje em dia as polícias têm, junto às escolas, o programa Escola Segura, que de alguma forma visa também detectar algum indivíduo suspeito nessas zonas, portanto passa tudo por uma educação, a educação dos pais, um cuidado não deve ser excessivo, porque os filhos não se podem também sentir presos, digamos assim, entre aspas, mas um alerta educativo. Ok, muito obrigado. Estas foram as declarações do Dr. Gonçalo Amaral. Envio a missão para o estúdio. Este foi então um balanço das comunicações da primeira mesa. A seguir a um pequeno coffee break, os trabalhos continuarão no auditório com uma mesa dedicada ao sistema penitenciário português. Continuam a acompanhar a nossa transmissão em direto.